até sempre para o caminho do bem, para o caminho de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E hoje, a lição do dia do Evangelho de Kardec, ele fala de escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Aí fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um destes pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma daquelas mós que um asno gira e que o balançassem no fundo do mar. Tende cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Eu acho interessante que eu vou ler mais dois trechinhos que eu acho assim, ó, que o que mais me chamou a atenção com relação ao tema, porque sempre casa, é incrível. Se vossa mão, o vosso pé, é motivo de escândalo, cortai-o e atirai-o longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado ao fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o, e a vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo de que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque isso sofreria o seu orgulho e a sua consideração seria diminuída entre os homens. Entretanto, que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta. Em sua consciência, e a sua consciência está ou estará tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção de certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que se resulta dos vícios das suas imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, assim, ele segue falando do escândalo e... Alguém quer fazer um comentário? Eu quero. Então, O que vai. foi falado aí foi uma canalização, foi feita há um tempo atrás, que falou assim, ai daquele por onde vem os escândalos, né, que vem das mídias, e para a gente não propagar isso, porque se a gente propagar isso, a gente vai estar errando tanto quanto quem causou o escândalo. Por quê? Porque quando a gente propaga esses escândalos, igual isso que está acontecendo aí, né,
ou como que foi também da pandemia e tal, a gente está alimentando as sombras, a gente está alimentando os da não-luz, que a gente está causando medo, pânico, né? Desespero. Então, se a gente recebe aquela notícia e às vezes você quer mandar para o outro para alertar, mas você acaba... Aí foi que falaram, você está errando tanto quanto ele. Por isso que aí fala de arrancar os olhos, os pés e as mãos. Justo. Foi essa canalização. Exatamente, Mayara, bem isso. É o que está acontecendo nas Que está escolas. gerando pânico, né? Os filhos da gente, os professores. Aí vai gerando medo, e assim o negócio vai irradiando. E quer querendo ou não, aquela parte que ele fala assim, ó, assim como muitos não comentam, porque geraria, o orgulho sofreria, que é uma das coisas que a gente veio para tratar, e a consideração, o ego, tipo assim, pai, é a minha família, eu não posso contar que isso aconteceu comigo, porque eu sou a fulana, porque eu sou a Beltrana. Então, assim, ó, os egos estão pipocando aí. Isso. E o que a gente pode estar fazendo também, a gente, como faróis, né? A gente pode estar mandando luz, blindando os centros educacionais, mandando a luz branca de proteção e purificação, a violeta para ir transmutando. Igual, por exemplo, no caso das vacinas aí, que está uma onda da questão das vacinas que pode estar acontecendo, eu pego a luz violeta e mando transmutar todas as vacinas. É o que a gente pode estar fazendo, né? Então, se a gente tem um livre-arbítrio, a gente é o universo, né? Tá tudo... Então, Use para o bem. esse é o meu desejo, eu vou usar para o bem. Verdade. Você começou a ler aí, eu lembro, eu não sei se você pegou ao acaso esse texto ou se você sempre ao acaso, que nunca dá ao acaso. Não, foi perfeito, né? Que você já estava com a ideia da escola, Perfeito. na hora que você abriu, eu falei, gente, hoje ela escolheu, porque tá. Na hora que você... Olha, antes de você começar a ler, na hora que você falou, as pessoas e tal, que faz isso, nós temos que pedir por ela e tal, eu já pensei, falei, ai daquele através do escândalo vier. Eu pensei, né, nessa frase, e aí você começa, eu falei, eu achei até que você tinha escolhido, muito mais. Não, porque só que quando eu abri aleatório, eu comecei a ler, eu disse assim, mas que coisinha sem graça hoje, não entendi o espírito da coisa. Por isso que eu não ia ler, tanto é que eu não li todo o capítulo, mas eu li praticamente um pouco mais da metade dele. Porque ele vai mais longe, ele vai falando que assim é necessário e durará para sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar, entre aspas, os culpados. Então, assim como ele vai falando do sentido evangélico, ele vai falando de um monte de coisa, eu preferi ler até ali, porque eu peguei o livro dos Espíritos, como era um complemento do Evangelho, e fechou tudo muito, assim, que até eu me surpreendo, porque por mais que a gente faça todo dia, toda semana, a gente sempre leva um puxão. E como nós havíamos falado das escolas, eu fui pegar o livro dos Espíritos, que ele fala da responsabilidade dos pais na educação dos filhos. E tem questões lá que falam disso. Então, assim, eu não sei se vocês querem que eu dê uma olhada ou nós vamos seguir, terminamos o Evangelho e depois eu vejo essa parte. O que vocês querem, meninas? Já está aí, continua. Continua, encerramos depois, então, antes dos comandos da Mari? Não, você não está fazendo um negócio aí? Acaba aí. Então, tá. Então, eu só vou falar o que vem do livro dos Espíritos, que fala sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Porque eu estava dando uma olhada por causa do tema de sábado que a gente ia falar de agressividade e tal. Então, se a gente for levar para o lado da psiquiatria,
A psiquiatria, ela explica às crianças que elas podem ser tão ou mais cruéis que os adultos. Então, ele vai falando lá, eu estava lendo o que um psiquiatra estava falando, e ele é um neuropsiquiatra de infância e adolescência da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. E daí ele fala que a maldade é a falta de empatia, porque você provoca alguém para machucar físico, emocionalmente, e isso não importa que você sinta que não se importa com o outro. Então, tipo assim, eu não tô nem aí, eu vou fazer e isso não vai me causar remorso. E que daí, então, ele vai explicando que antigamente se chamava de psicopata, personalidade antissocial, mas hoje eles tratam como transtorno de conduta. E esse transtorno ele pode ser diagnosticado até os 17 anos. E então ele vai explicando muita coisa e eu achei assim muito interessante e é uma coisa que a gente não explica, não estuda isso no dia a dia, mas como tem acontecido, foi muito forte isso que aconteceram nas escolas, então eles falam que e isso depois eu tenho a resposta no livro dos Espíritos, que a maneira de como essa violência acontece, porque muitas vezes a criança tira a prova, um trabalho do coleguinha, então assim, ela acaba machucando, agredindo uma outra criança, então ela pega tipo assim, o agressor, eu pego, me reúno com coleguinhas ou não, para eu punir aquela criança negra, ou pobre, ou homossexual, alguma coisa que me incomoda nessa outra criança. Então, isso pode ser observado já a partir dos 5 anos, porque daí ela começa a ter convivência com mais, e aí ela começa a se mostrar, né? Porque o espírito, ele vem com tudo isso. Então, a gente vê em lares, eu acho que eu já vou passar primeiro para o livro dos médiums aqui, dos espíritos, que ele explica bem legal. Ó, aumenta só seu celular, que agora que está aparecendo você, que antes estava aparecendo o oi para cima dos olhos. Opa, aí. Vamos lá. Desculpa. Deixa eu trocar aqui, que o meu computador acabou a bateria, eu estou no celular. Então, vamos lá. Ó, a maldade nunca foi segredo para nós espíritas. Sabemos que o corpo físico, apesar de ter uma formação gerenciada pela combinação de cromossomos dos seus genitores, eles têm uma configuração final largamente influenciada pelo perispírito, que, por sua vez, mantém registradas todas as características psíquicas do indivíduo. Então, o perispírito, a gente sempre para exemplificar, imagina um pão. Então, tem a forma, a gordura e a massa do pão. Então, a gente sempre dizia que a lata seria o corpo físico. O perispírito seria a manteiguinha que une a alma ao corpo físico. E a massa do pão seria a nossa alma. Então, esses três em conjunto formam uma Eliane, uma Grace, uma Mari, uma Vera, uma Lourdes. Então, assim, eu estava assistindo um filme, só te interromper um pouquinho, Eliane. Tudo que é para somar, me ajuda. Hoje à tarde, depois eu lembro o nome do filme, é Espírita. E aí o que o cara estava explicando, eu achei muito legal. É como se fosse uma charrete. O condutor é o espírito. O cavalo é o perispírito. E a charrete é o corpo. Então, se aquela charrete quebra,
ele monta no cavalo e vai. E aí Segue. depois vem uma charrete nova e ele... Eu acho Show! isso Melhor ótimo. ainda. Gente, muito legal isso, Melhor ainda. E é bem isso. E é bem né? isso. É bem isso. E ainda ele diz assim, que esse efeito não se limita às predisposições da psique. Segundo pesquisadores atuais, até mesmo ferimentos adquiridos na existência anterior, principalmente quando auto-infligidos. Então, assim, vamos que eu tenha me matado por asfixia, então eu vou vir com uma dificuldade respiratória, que eu tenha me lesado algum órgão interno, eu venho com alguma deficiência, alguma coisa que vai me lembrar, porque isso eu gravei no meu perispírito. Então, mostra-se diversas maneiras no veículo material que se forma providencialmente a serviço do encarnado, segundo seu merecimento e suas necessidades. Então, os genitores do reencarnante, ele tem que buscar podar, enquanto seja possível, as más tendências que eles possam detectar em seus filhos ou as pessoas que eles cuidam, as crianças, no momento em que isso vem à tona, porque diz que toda a reencarnação integral do espírito, ela não acontece no momento do nascimento, ela vai vindo devagarinho até os 7 anos. Então, por isso que todo mundo diz, até os 7 anos a criança é pura e inocente. Mentira! Ela vem com toda a carga e ela vem trazendo tudo que ela vem buscar, tudo que ela vem trabalhar para a Terra, para sua nova vida. E o anjo da guarda ou o mentor está com ela ali até ela... Ajudando, isso. 7 anos, ele fala, ó, agora você segue aí. Exato. Eu te dei, eu estou aqui, mas agora você vai ter que me chamar. Agora, tu me chama, até então eu te cuidava. Mas aí tem o pai e a mãe, os que cuidam, que no momento que isso começar a aparecer, que eles sejam como jardineiro, que ele vai aparando as arestas. Então, seja com uma imposição de limites, enquanto lhe seja possível representar alguma autoridade, ou através do bom exemplo, que fala muito alto, até mesmo às almas menos sensíveis. Então, assim, ó, aí a gente volta lá para o maior bandidão. Ele sempre vai respeitar. A mãe é o mínimo que ele respeita. Tipo assim, ele pode não respeitar ninguém, mas a mãe, todos eles, você pode falar assim, ó, o fulano matou 18, 30, 50, mas ele tinha o respeito por alguém, ele sempre tinha alguém como mestre, como orientador dele. Então, a importância nossa para com os nossos filhos, nesse sentido, porque a gente conhece cada passo do filho da gente, cada resposta mal dada, cada viradinha de olho que eles dão. Eu lembro quando eu fazia com as minhas meninas, filha, aconteceu tal coisa, ou elas mudavam, aí eu dizia, filha, olha dentro do meu olho, porque a mãe tem o poder de ver vocês, né? Aí já vinha a verdade, vinha à tona. Então era o momento que a gente tinha para conversar, para punir, para alguma coisa. Porque eu estava vendo um doutor falando que ele disse assim que as crianças, quando você pune, dependendo da maneira de como você pune essa criança, ele vai pegar um objeto que a mãe mais gosta ou que alguém mais gosta e ele vai lá e desmonta. Então, ou ele pega, vamos dizer assim, um cachorro que a mãe gosta, alguma coisa, ou ele rasga, ou ele machuca, mas ele não tem remorso daquilo que ele fez. Para ele, tá tudo bem, tá tudo certo. E isso não é certo. Tipo assim, o que não é certo, né? Mas, e há um outro trecho do Livro dos Espíritos que trata do tema. Na questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre a do filho após o nascimento? Exerce a resposta. E muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem,
O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isto é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, a gente tem um trabalho muito grande, muito importante. A família, base, mas os filhos, meu Deus, é um fardo bom de carregar, mas com muita responsabilidade. E isso é muito bacana quando a gente sabe disso, sabe? Aham. Antes eu não sabia disso, que eu não estudava ainda, né? Esses livros aí, para mim era assim, né? É o que a gente aprendeu, é o filho, né? É Deus, ele é assim mesmo, né? Depois que eu aprendi, eu sempre falava com meu filho, porque ele estava menor, a outra, né? Estava maior, mas ele já tinha assim, aquela tendência de enfrentamento. E aí eu falava com ele, falava, não adianta, deixa eu te explicar, eu tenho uma responsabilidade e que eu vou ter que arcar com ela quando eu chegar. Quando eu tiver cara a cara, porque eu acho que é muito legal isso que eles falam na Casa Espírita, né? Quando você chegar lá e tiver cara a cara com Jesus ou com o seu mentor, como é que vai ser para você? Aí eu falo, quando tiver cara a cara com ele, ele vai me perguntar o que eu fiz com você. E isso é minha responsabilidade, por isso você fica caladinho e faz a sua parte, porque a minha eu estou fazendo. A responsabilidade sua é sua, não minha. Isso é libertador quando a gente tem esse conhecimento. Já diz lá, como é que é? O conhecimento liberta o karma. Show. Não tem verdade maior. Porque no momento que eu sei o que eu posso e o que eu devo, você não está nem aí. Mas você vai traumatizar teu filho. Perdão, eu prefiro 1000 vezes ele chorando hoje do que eu amanhã. Então, assim, ó... Eu tenho que visitar ele na prisão. Meu Deus, tá louco? E eu sempre digo assim, ó, eu sei que eu fui uma péssima mãe para as minhas filhas, porque eu puni, eu tirei muita coisa, eu fiz muita coisa que eu acho que talvez até eu tenha exagerado. Mas quando eu vejo o resultado, que eu vejo que elas brigam por um colega, que eu vejo que elas cuidam de um bicho, que elas se preocupam com alguma coisa. Eu lembro quando elas eram pequenininhas, eu moro em casa, e tinha formiga na calçada. E a minha pequena pegou, e era inverno, e ela estava com uma bota, e ela pisava em cima das formigas, e vem a minha maior e diz assim, Maria Cristina, você não pode pisar nas formigas. E ela, ué, por que elas picam? E a Maria Carolina disse, não, Cris, elas têm família. Então, a gente viu que depois disso, ela começou e cuidando para não pisar também. Então, é uma vida, por mais que, mas na cabecinha dela já deu um despertar. E cada um com as suas histórias, né? E a outra questão, por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as pessoas de boas qualidades, né, dos pais não atraem sempre por simpatias, bons espíritos como filhos? Resposta. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam para uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Então, no pedido do reencarnar, Pai, eu estou com uma missão lascada, me dê bons exemplos, me dê bons pais, para que eu consiga sair, fazer essa prova com êxito. Então, se você tiver merecimento, é claro que o Criador vai te permitir isso, vai te dar e o mentor e todo mundo vai querer te ajudar. E claro que ele corre riscos de não dar certo, mas geralmente dá bom. Quando você vira e fala, eu não fui uma boa mãe, você tem que parar, porque eu falo para eles, eu viro para eles e falo assim, aqui, foi você que pediu para vir para mim, você sabia como que eu era, você sabia que eu ia te cobrar, então, você veio para o lugar. Mas isso é a segunda parte. Foi você. Isso é a segunda parte, o conhecimento. Porque até então tu diz, meu Deus, eu não precisava ter, eu exagerei. Não, foi no limite, o que pediram e precisavam. Não, tá corretíssimo.
Eu falo aí, como falo quando ele era muito atentado, falava assim, aqui, deixa eu te falar, com certeza você já errou muito isso. Agora você me escolheu para eu não deixar você. Agora não vai. E, Mas, Eliane, Ah. o contrário também pode acontecer, Mas entendeu? aqui tem mais. Pois é, os filhos virem para ser luz na vida dos pais. Ensinar. Tem Às vezes ele muitos fala, filhos nossa, que mas eu fizeram não para pedi para vir nessa salvar. família. Pediu sim. Pediu muitas vezes para ser luz na vida dos pais. Com certeza. Com Com certeza. certeza. Aí vem E por prova. está acontecendo muito. E seguindo, e eu peguei só, de fato, assim, eu pequei também, porque eu levei mais em consideração aos filhos, porque a gente iria falar da agressividade do que estava acontecendo nas escolas. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. Este é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, assim, nem sempre é que os dois lados eles têm que sair com um saldo positivo. Então, sempre a busca do melhorar, do crescer, e sempre. E no encerramento ele diz assim: o mais importante é salientar que a causa do transtorno socioemocional patológico está longe de ser biológico. Isso, segundo a visão espiritual. Como supõe a ciência médica atual, que aos poucos se aproxima da já secular ciência espírita. O diagnóstico realizado através do corpo físico aponta simplesmente uma consequência da raiz do problema, que só se pode solucionar através do aprendizado das encarnações sucessivas, onde o ser que é envolvido intelectualmente, mas ainda bruto nos seus sentimentos, vai aprendendo, preferencialmente com a ajuda do seu pai, da sua mãe, dos seus educadores, e dar valor às necessidades alheias, incorporando em si as leis naturais do amor e da caridade. O amor, que é aquilo que a gente prega todo dia, o amor incondicional, amor sem olhar a quem, é seguir nessa busca de vamos e vamos. E a caridade, que é a mãe de todas, né? Da benevolência, da beneficência, a mãe de tudo é a caridade. Então eu achei muito bonito e não tinha como não trazer, porque o tema é louco de ruim. E é o que está acontecendo. Eu falo, você, Mari, todas as gurias que estão aqui, a gente já tem filho grande, então a gente já tem uma experiência maior. No nosso tempo, eu vou generalizar a coisa. Nós vínhamos, eu agora vou falar por mim, mas assim, eu acho que vai acabar encaixando com todas. Nós vínhamos de menores condições, nós vínhamos trabalhando antes, cuidando antes ou do irmão menor ou de alguma coisa, a gente já veio mais sofrido. E a gente deu para os nossos filhos tudo que a gente não teve e muito mais. E eu acho assim, ó, que eu acho que por isso é que muitas pessoas muitos pais, eu acho que a gente acabou, eu não sei se é porque eu puxo tudo para mim, que a gente acabou negligenciando muita coisa. Então, assim, ó, no nosso tempo, era mais difícil casais se separarem. Nós tínhamos que casar e tentar fazer dar certo. A gente sabia que, sabe aquela, tem uma louça japonesa que ela é caríssima, que ela é colada com ouro. Então, o nosso casamento tinha que ser aquilo. Eu lembro que foi falado isso no meu, que o casamento de você seja uma louça japonesa.
colada com um fiozinho de ouro, para que aquilo te fortalecesse e aquilo ficasse cada vez mais caro para ti, para que tudo somasse. E hoje não, hoje a gente vê as famílias se separando, as crianças ficando para cá e para lá, mas a gente sabe também que ali tem uma história que essas crianças têm para aprender comigo junto ou comigo separado. Ela vai morar comigo, Eliane, comigo, pai das meninas. Mas ao mesmo tempo cada um tem a sua história. Eu tenho até um limite que eu tenho que cuidar do meu filho, zelar por ele, abençoá-lo todo dia, mas vai chegar uma hora que ele vai sair da minha mão, porque ele vai ter que fazer a história dele e ele vai ter que seguir na história dele. Dói, dói, mas faz parte do processo. Meninas, contribuições, por favor. Socorro, por favor. Faz parte do processo. É isso aí. Parte É um do processo. E a gente tem que entender que a gente tem que aceitar também o limite da gente, né? Porque a gente também tem um limite. Não adianta a gente querer ficar se cobrando tudo para poder, né? A gente fez o que a gente deu conta. E se não der nessa, vamos de novo, disso, né? né? Se A não gente der fez o que a gente deu conta, né, Mayara? Que está aí ouvindo a gente, trabalha com constelação, e a gente sabe, né? E é isso. É o que a gente deu conta, e que a gente tem, por isso a gente tem que agradecer aos pais da gente, ser grato, né? sempre, sempre. E é uma coisa que não é mensurado, isso não é imensurável. O amor, ou a gratidão, ou o pagamento de filho para pai, você não tem como pagar isso. Porque é uma coisa assim, como que eu vou retribuir isso para o meu pai? Eu não tenho. Ele me deu tudo que eu não tenho o que cobrar. Me deu a vida. Só o fato de eu estar aqui. O resto é resto. Exatamente. Isso aí. A gente possa ter contribuído aí para todo mundo pensar, principalmente quem está aí com criança pequena, Grace com a netinha, Mayara com a Meu Deus. criancinhas pequenininhas, né? Cada um com as suas histórias, né? É. Com os seus trabalhos, com os seus amores, com os seus Uma coisa muito menos... interessante que você falou da responsabilidade dos pais, que eu aprendi também e que eu usei muito, foi quando a criança dorme, você chegar na cama dela e conversar com o espírito dela. E a gente, como pai, a gente pode e deve fazer isso. Tem poder disso. Chegava e falava na autoridade de sua mãe, eu ordeno que você isso, isso, isso. Eu ia conversando com o espírito dele e no outro dia ele acordava de forma diferente. Então, isso aí a gente tem que usar. Tem que usar. E isso não tem idade, né? Não. Isso não tem idade. Eu aprendi isso muito tarde, mas eu te confesso assim, ó, que hoje eu vejo isso, eu vejo muito resultado hoje. E eu vejo assim, ó, tem dias que eu não consigo falar com nenhuma delas. Aí, muitas vezes elas não estão próximas a mim, ou não dormem na minha casa, mas eu tô lá, eu imagino elas ali do lado e eu aqui, ó. E muda. No outro dia, ou 2, 3 dias depois, mãe, com relação àquilo, desculpa, acho que exagerei, acho que não sei o quê, mas você também exagerou, porque a culpa tem que ser dos dois, né? É claro. Tudo é energia, né? Então, em algum nível chega. Então, por exemplo, igual você está falando aí, quando eu queria alguma coisa com meus meninos quando eles eram pequenos, quando eles estavam dormindo, eu conversava com eles para parar de chupar dedo, ou ela tinha que tomar um leite que era horrível, mas ela estava com... aí chegava no dia seguinte, bebia tudo, foi parando de chupar dedo devagarzinho, mas a gente tem que tomar cuidado com o que fala também, né? Para não mexer no livre-arbítrio. Isso, para não mexer no livre-arbítrio, né? Você está lá com seu companheiro, lá ele está dormindo, você pega e vai falando os negócios que você quer, mas aí você pode estar interferindo no livre-arbítrio.
E essa Mas eu acho que com o questão, marido não vale. Isso aí desse certo, Grace, a não, gente teria perfeição. funciona. Aí eu nunca fiz, só com Eu já sempre fiz. sabia que Eu só... já fiz, eu tenho que tomar cuidado, eu tive que tomar cuidado com o que eu ia falar, porque eu não sabia naquela época que, né? Você tá Tipo assim, brincando. a pessoa ela bebe e tal, é alcoólatra ou coisa parecida, você tem que tomar um certo cuidado, porque foi a escolha dele, mas você pode fazer uma conversa diferente. Quando está dormindo, ou quando você quer alguma coisa, ou que ela não briga com você, e que você quer ir numa festa, que a pessoa não quer que brigue com você por causa daquilo, você vai conversando. É igual você falou, você quer conversar com as suas filhas ou com seu filho. Eu faço direto, coloco num bolsão de luz rosa, que é da Mestre Rovena de Amor Incondicional, e chama a consciência dele para conversar. Eu sempre pegava no colo. E aí, em algum nível, chega. Você pode fazer quando a pessoa está longe. Mas você pode fazer quando ela está ali dormindo do seu lado, ou igual ela falou ali com o filho, Uhum. né? E eu sempre pensei que, porque eu acho que até constelação, essas coisas aí, você pode fazer com a mãe para o filho, o pai já não pode, né? Tem uns esquemas assim, quem é constelador ali no grupo que responda. Mas eu ouvi falar alguma coisa que mãe tem poder, até o Giovanni um dia comentou, tem poder absoluto sobre o seu filho, Sim. desde que seja para o bem. Para qualquer um, desde que você faça pelo bem, entendeu? Só que pela outra pessoa, não. Tipo assim, Depende. eu por ti. Eu pensei que não fosse assim, por isso que eu achei estranho com relação ao marido. Tadinho dos maridos? Depende. Eu acho que se você faz... Porque é igual você faz uma oração para o seu marido, para uma pessoa, você faz com a intenção que ele melhore, não é? Que ele se cure, se ele está doente, entendeu? Então, mas a gente sempre tem que falar que seja feita à vontade, né? Isso, mas quando você faz com a intenção pura... E eu pelo meu andar de poucos passos, eu aprendi assim que era... eu nunca devo pedir assim, eu preciso da saúde para tal pessoa. Eu peço a Deus, Deus, a criação, todo mundo lá, que me deem a esta pessoa o que ela está precisando no momento. Porque de repente eu estou pedindo assim 10 milhões de dólares para a criatura e a criatura não está precisando disso, ela está precisando de uma outra coisa. Então, você pede às vezes a saúde para ela a seu favor. Porque se você é o universo e está todos dentro de você, então você pede a saúde a seu favor. Que é o é a maneira, né? O Ho'oponopono, né, Grace? O Ho'oponopono fala, cura em mim tal coisa. O que está. Sobre esse negócio de falar com as pessoas, eu até anotei para não esquecer, naquele livro Ponto Zero, né, que fala sobre onde ele foi conversar pela primeira vez com o Dr. Hewlett e tentar trazer aquilo ali, aquela forma de cura lá do Havaí, né, distribuir isso de certa forma. Então, o autor, que é eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele é um jornalista, e ele foi entrevistar o Dr. Hewlett e convenceu o Dr. Hewlett para trazer isso. E não sei se todo mundo sabe a história, mas o Dr. Hewlett é um médico, e aí ele foi convidado para poder, ele já estava estudando o Ho'oponopono, e ele foi convidado para poder ir para uma prisão de segurança máxima, onde as pessoas que trabalhavam lá andavam pelos corredores com as costas encostadas na parede, de tão terrível que eram aquelas pessoas lá. Então, eu achei muito interessante que ele começou a atender lá, e aí ele falava, não quero ver ninguém. Mas como é que você vai atender os pacientes? Me tragam só as fichas dele. Aí ele ia pegando as fichas e ia falando, cura em mim, tal coisa, tal coisa. E tinha um dos caras que era assim, o mais terrível de todos. E aí, o que ele fazia? Quando o cara dormia, porque era coisa mais assim, era muito difícil de ser muito dopado, ele sentava ao lado da cama dele e conversava com ele. Foi a única forma, porque ele já tinha tentado com as fotos, como ele fazia com os outros, que depois esse lugar nem existe mais, acabou, porque ele conseguiu curar todas aquelas pessoas.
Mas esse cara era tão terrível, tão perigoso, que ele sentava ao lado da cama dele e conversava com o espírito dele enquanto ele dormia. Eu acho muito, muito bonita essa história do Ho'oponopono. Eu recomendo, quem quiser ler o livro Ponto Zero, é muito legal. Muito bom. Muito massa. E ele confirma isso, né? Que a gente aprende na casa espírita, e aí ele já fez isso lá e mostra que existem tantos caminhos para chegar no mesmo lugar, né? Que é o amor incondicional. E quantos faróizinhos nesse mundo, né? Com certeza. Um aqui, um ali, um lá, quando vê, vai dar tudo certo para todo mundo. Isso aí. Você vai fazer alguma instalação? Encerramos o evangelho primeiro e depois tu faz? Ou encerramos depois? Sim, podemos. Você ia falar alguma coisa também, Grace? Porque a Eliane ia falar sobre essa coisa. Não, Você eu vou tinha só falado que você tinha fazer, que aí falar alguma coisa? no final que a gente estiver junto assim, a gente pede uma blindagem dos centros educacionais, para as creches, pede a luz violeta para transmutar, pede o cubo de Metatron para proteger. E ontem a Adri estava dando uma live, porque eu não acompanho muito os noticiários, eu evito, né? Mas eu sei algumas coisas que chegam até mim, que eu peço para saber algumas coisas. Muitas mães estão abortando, e tem muitas crianças que elas estão, tipo, vagando, perdidas, ainda não foram para a luz. Então, da gente, nesse momento, também pedir que a luz encaminhe essas crianças que estão perdidas, esses bebezinhos aí que foram abortados. Entendeu? É isso. Ok. Mas pode Então, acabar aí e a gente fecha. a gente aproveita, né, Eliane? Se não tiver problema, já que a gente está numa energia aqui, já faz as instalações e depois finaliza, Eliane? Ou é melhor? Para mim tá tudo bem. Sim, sim, sim. É só porque, como a gente está falando dessas coisas de raiva e tudo, e Já aí limpa do se eu ambiente. tiver alguma coisa, eu tenho, pouca coisa aqui, mas eu acho que cada um de nós que muda um pouquinho, né? É aquilo que a gente estava falando, vai mudando todo um todo, né? É isso aí. Então, vamos lá. Eu sei qual a sensação de viver completamente sem raiva. Eu sei como viver sem raiva. Eu tenho a perspectiva, o entendimento e a definição do Criador sobre viver sem a raiva. Sem raiva. Sem a raiva fica parecendo a doença. A minha perspectiva, entendimento e definição são as mesmas do Criador. É possível para mim viver sem raiva. Eu tenho permissão para viver sem raiva. Eu estou pronta para perdoar o que ou quem me causa raiva. Eu sei qual a sensação de viver sem ressentimento.
Eu sei como, quando e que é possível viver sem ressentimento. Eu tenho a perspectiva, o entendimento e a definição do Criador sobre viver sem ressentimento. A minha perspectiva, entendimento e definição sobre viver sem ressentimentos são os mesmos do Criador. É possível para mim viver sem ressentimento. Esse eu já falei, né? É possível. Eu tenho permissão para viver sem ressentimento. Eu estou pronta para encaminhar todo ressentimento, toda raiva, todo rancor para o Criador agora. Eu estou disposta a perdoar quem me causou esses sentimentos. Ok. Grace quer aproveitar, fazer alguma instalação? Esses aqui eram o que eu tinha. Não, aí eu já... É porque na hora que você estava... Você usou um termo diferente, libertando para o Criador, aí eu já peguei e transmutei a raiva, ressentimento e mágoa, já na luz violeta, se tivesse alguém com isso, né? Vai transmutando, né? Maravilha. Fica tranquilo. É isso. Então, gente, vamos aproveitar aqui que nós estamos nessa situação aqui, né? Nessa reunião, e pedir que vocês mentalizem uma luz rosa para que todas as crianças que foram retiradas do ventre da sua mãe, né, pelas mães, para que a luz do Criador encaminhe elas. Então, criando um bolsão de luz rosa. E essas das escolas também, né, Grace? Mas primeiro vamos para os bebezinhos, nós vamos fazer... também. Criando uma pirâmide de transporte para que todas essas crianças que foram abortadas e as que foram levadas sejam encaminhadas para os hospitais astrais. Encaminhando para a pirâmide, pedindo as comitivas de luz de Deus, Pai e Mãe. Envolva essas crianças no puro amor e encaminhe aos hospitais. E assim é. Agora, eu gostaria de pedir da gente imaginar a luz branca e a luz violeta. A branca da proteção, purificação, e a violeta da transmutação, tá? Então, criando uma pirâmide de proteção ao redor de todos, chamando a luz branca do Mestre Serapis Bey para proteção em todas as instituições escolares, creches, colégios, para que a luz branca envolva todas essas instituições, protegendo, blindando, ativando o escudo de Metatron sobre todas essas instituições para proteção, elevando, purificando e encaminhando os que precisarem ser encaminhados. Que as águas crísticas venham e abençoem a todos. E assim é. Prontinho. Pode finalizar. Então, mais uma vez, pedimos que a espiritualidade
que faça o recolhimento, primeiro o recolhimento, a reconstituição de todos os que participaram desta reunião conosco e que precisam, que queiram ou que estejam sendo obrigados, entre aspas, a seguirem para os hospitais do astral, onde receberão todo o necessário para seguir no caminho da evolução, no caminho de Mestre Jesus. E pedimos também que leve... Pedir compaixão por essas pessoas que executaram isso, porque, né, a gente tem que ter compaixão, porque quanto mais... Não é a gente aceitar e ser conivente, mas ter compaixão, porque a gente sabe que quanto mais a gente tiver essa raiva daquelas pessoas que fizeram essas execuções que a gente citou aqui, pior vai ficando a nossa energia e do nosso planeta. Então, que o Criador e a espiritualidade possam nos ajudar a ter compaixão. E que levem com eles todas as influenciações que poderiam deixar em qualquer um de nós encarnado e ou no ambiente. Jesus, Divino Mestre, perdoe nossos erros, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe. Jesus, Divino Mestre, perdoe nossos erros, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe. Jesus, Divino Mestre, perdoe nossos erros, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe. Que assim seja. Rezamos um Pai Nosso para todo esse povo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Também. Gratidão a todo mundo. A todos, né? Obrigada aí por mais esse encontro. Semana que vem tem mais. Vamos lá. Vamos juntos. Que Deus te abençoe. Obrigado, Mari. Obrigado, Maria. Obrigada. Liane, a todos Beijo, aí. beijo, beijo. Deus abençoe. Lourdes, valeu. Beijo no coração de vocês, Vera. Obrigada. Tchau, Tchau, Sandra. tchau para todo mundo. Tchau. Tchau, Lourdes. Uma boa noite para todas vocês. Atrasadinha, mas boa noite. Nos vimos. Com certeza. É isso aí. Beijo. 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 Tchau, tchau. Até. Tchau.